Àqueles que nos acompanham de longe, uma boa noite. Àqueles irmãos, um abraço muito forte a todos. Um abraço muito forte à nossa irmã Filomena. Hoje já tive a oportunidade de lhe dar um beijinho pelo telefone, mas um abraço muito forte para ela. Um abraço ao nosso irmão Alberto e Angola e o Brasil, a todos aqueles que nos acompanham. Vamos então fazer a leitura do capítulo 4 da Carta aos Colossenses, e a palavra de Deus diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. E juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto e depois vamos ter a participação do nosso irmão Carlos Oliveira. Ele não está connosco fisicamente, mas vamos ouvi-lo também. E depois o irmão que queira partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que neste momento importante separamos para oração, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos em Colossenses 4, no verso 17. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Mais uma vez falando sobre Arquipo. E quando uma pessoa não atenta para o ministério que o Senhor lhe deu, isso dá o que falar. Estamos aqui mais uma vez para mencionar este episódio. Por que será que uma pessoa não leva a sério o seu ministério? E não é ministério na escola dominical que estamos falando, tão somente, e nem de púlpito, de ensino. Há muitos ministérios que o Senhor dá para a igreja para edificação e fortalecimento dos irmãos, para ministrar hospitalidade, recepção, aconselhamento. Diversos são os ministérios. Talvez Arquipo esteja passando por uma crise, não sabemos quais. Porém, ele tem que saber, não nós, o que o desmotivou, o que o levou a ser tão displicente e receber essa advertência do apóstolo Paulo. Desatento, despreocupado, esgotado. Talvez você se sinta assim também no seu ministério, na sua ajuda à igreja. Talvez por causa da pressão que os outros exercem, esperando algo mais do que você pode oferecer, e você desanima e retrocede. Talvez porque você quer aparecer, ser notado, e ninguém reconhece o seu esforço e o seu trabalho. Talvez queremos e esperamos elogios, e isso não acontece e logo ficamos frustrados, desanimados. Na verdade, muitos de nós somos perfeccionistas e queremos fazer o melhor, e ninguém faz melhor do que eu. E assim a gente se afasta,
porque ninguém entende a minha visão de ministério. Para terminar esta série em Arquipo, do capítulo 4 de Colossenses, no verso 17, nós vamos destacar aqui 3 aspectos que o apóstolo Paulo coloca, que chama atenção para o nosso ministério também. Levar a sério a palavra de Deus e as consequências que isso vai trazer. Primeiro, preste atenção para o ministério. É começar bem o seu trabalho. Muitas pessoas começam com uma motivação a 1000 por hora. Querem ajudar, querem colaborar, querem fazer qualquer coisa. E vão com todo o gás, com todo o fôlego para ajudar. Mas qual a motivação que esta pessoa está levando para o trabalho, para ajudar na igreja? E não só na igreja. O ministério também é para testemunhar na escola, no trabalho, no escritório, na oficina, ou mesmo evangelizar, seja no mercado, numa loja, aonde você estiver, com quem você se encontrar. Muitas pessoas começam bem, mas algo sai errado. E aí elas começam a falhar, a faltar. Jesus, ele ensina uma parábola muito interessante, que está registrada em Lucas, no capítulo 14, no verso 28 e 29. E podemos levar a sério isso para quem quer começar bem a obra. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Arquipo começou a obra, mas não soube acabar, abandonou, deixou para depois aquilo que era para ser feito já. O que motiva a começar uma obra tem que ser servir ao Senhor e não aparecer para os outros, ou não querer ser melhor ou provar alguma coisa, mas tão somente servir ao Senhor na igreja, onde estivermos, no trabalho, na escola, no estudo. Um segundo aspecto para destacar, se atentar ao ministério, prestar atenção ao ministério, é saber perseverar na obra, no serviço, na atenção, na vida cristã. Muitas pessoas começam bem, mas talvez por uma crítica, um conflito, um desentendimento, vão perdendo força, vão desanimando. E é isso que o inimigo, Satanás, muitas vezes semeia no nosso meio para nos afastar do nosso alvo, do nosso objetivo. Muitas pessoas querem ministrar, trabalhar na igreja, querem ajudar os irmãos com tanto fôlego, com tanto ímpeto, mas não perseveram, esquecendo que a vida cristã é uma maratona, onde você tem que saber administrar a sua energia, saber administrar tempo, força, ânimo, para chegar a terminar a obra. Muitas pessoas pensam que ministrar, ter ministério é uma corrida de 100 metros. Eu vou chegar primeiro. E acaba perdendo o fôlego, se machucando e ficando fora. Hebreus capítulo 10, no verso 38, chama a atenção daqueles que querem retroceder, se retirar, se afastar. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Recuar, retirar, retroceder não faz parte dos planos de Deus e nem do cristão sincero que quer servir ao Senhor. Por último, nós temos ainda mais um verso, Gálatas capítulo 6, no verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Temos que continuar a trabalhar, a servir, a ministrar, a dar atenção. Por último,
Atentar para o ministério é saber terminar, saber começar bem, saber perseverar e, principalmente, saber terminar bem. Quantas pessoas estão na sua tarefa, no seu cargo ou no seu trabalho por muito tempo e já estão até pouco cansadas ou calejadas de ouvir tantas coisas, tantas críticas, apartar brigas e conflitos que acaba ficando com casca grossa, indiferente, insensível. E vem com aquela famigerada frase: no meu tempo, sim, na minha época era diferente. Isso só vai afastar os jovens de se envolverem ao ministério. Precisamos ser sensíveis, precisamos ter afeto, carinho, atenção. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. É bom estarmos juntos a estudar de novo a carta aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo 17. Eu não posso deixar de enviar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham pela internet e também para os irmãos que estão reunidos na Quinta do Conde, visto que eu estou ausente neste momento. Em Colossenses 4,17 nós lemos e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O que nós recebemos não é o fim, não é um fim, mas é para um fim. Recebeste para que? Lemos aqui. E isto é um princípio admirável para o qual devemos atentar e devemos respeitar. Não recebemos e pronto, recebemos. Precisamos nos interrogar sobre a finalidade daquilo que temos recebido. E quanto é que nós temos recebido? E temos recebido tanto. Tens bem a noção daquilo que tu tens recebido da parte de Deus? Tudo o que tu tens, tudo o que tu és, recebeste dele. Recebemos tudo e tudo deve arredondar também na glória de Deus. Na primeira carta aos Coríntios 4,7 o apóstolo diz: porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se não o houveras recebido? Em Romanos 15,7 nós lemos, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Cristo dá-nos aqui o mote. Cristo recebeu também. E recebeu-nos, neste caso, para a glória de Deus. O que ele recebeu foi para a glória de Deus. O que Paulo recebeu tinha um propósito. O que tu recebes tem um propósito. O que Arquipo tinha recebido também tinha um propósito. E o propósito é fazer algo. No caso do apóstolo Paulo, foi obedecer a algo. Em Romanos 1,5 nós lemos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Que princípio admirável temos no versículo que agora vou ler a seguir. E perante esse versículo eu pergunto: em que medida o que tenho recebido me tem tornado naquilo que eu não era, ou naquilo que eu devo ser? Em Romanos 4,11 lemos assim: e recebeu, e estamos a falar acerca de Abraão, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse. Portanto, Abraão recebeu para ser, para que fosse. Neste caso, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão. E notem agora a seguir: a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E temos aqui outra verdade importante. Primeiro, portanto, nós lemos que Abraão recebeu para que fosse. Nota também neste versículo que o que eu recebo não visa só afetar-me a mim, mas também os outros. Abraão recebeu para que fosse, a fim de que lhes seja imputado. A fim de que fosse imputado aos outros. Leiamos de novo: e recebeu o sinal da circuncisão pela justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Não atentarmos, se nós não atentarmos para aquilo que devemos atentar, não nos afeta apenas a nós, também vai afetar os outros. Que nos privemos a nós da bênção, e eu ainda percebo, não percebendo, mas privarmos os outros, deixai-me dizer que isso é inadmissível. E nós, ao não atentarmos para aquilo que devemos atentar,
não apenas pomos em causa o que somos ou o que devemos ser, mas afetamos também os outros. Agora, nota que os outros só recebem se tu fores por causa daquilo que tu recebeste. E é isso que tu deves atentar neste versículo e que Arquipo devia atentar no seu caso. Em 1 Coríntios 2,12 nós lemos: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Neste caso, recebemos também o Espírito para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Recebemos o Espírito para conhecer. O que temos nós conhecido? Temos sido acessíveis ao ensino do Espírito? E verifica-se que, de facto, temos aprendido alguma coisa? Filipenses 4,9 diz: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E em Colossenses 2,6 nós lemos: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai nele. Recebeste o Senhor pela fé? Anda agora pela fé. Dependeste dele para a salvação? Depende agora dele para a tua vida cristã. É isso que a Bíblia ensina. Na primeira carta de Pedro 4,10 nós lemos: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O Senhor dá-nos dons para nós administrarmos aos outros. Portanto, aquilo que nós recebemos não é um fim em si, mas é para um fim. E a pergunta é: estamos a fazê-lo? Olha para Abraão em Hebreus 11,17, quando nós lemos: pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, e cá temos Abraão a receber, não temos o que ele fez com aquele que recebeu, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Arquipo recebeu o ministério para o cumprir. Tudo aquilo que tu recebes, e não recebeste apenas ministério, é para que faças algo com isso. Na segunda carta de Pedro 1,13, o apóstolo diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida, tudo o que temos na vida foi recebido por ele. Mas também nos deu tudo o que diz respeito à piedade, à vida cristã, à vida em comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a, na verdade, dar-nos consequência àquilo que nós recebemos. Amém. Aqui há um tempo estava a pensar em algo estruturante das nossas vidas, algo que nos pode condicionar. Estava a pensar nas nossas certezas desde que nascemos. De facto, as nossas certezas nos levam a tomar decisões, desde pequeninos. Quando nós começamos a gatinhar e os nossos pais nos estendem os braços, nós temos a certeza absoluta que não vamos cair. Nós sabemos que eles nos podem segurar. Vamos para a escola. Eu lembro-me que eu estudava e tinha a certeza que dava para aquela notazinha, para o 13, para o 14. Mas nem sempre quando nós temos certezas, não quer dizer que nós sejamos bem-sucedidos com as nossas certezas. Mais tarde, quando nós escolhemos o nosso marido, a nossa mulher, para partilharmos as nossas vidas, tantas e tantas vezes, as nossas certezas não se confirmam. E as nossas certezas têm sempre um custo. Quando somos mal-sucedidos nas nossas certezas, há sempre um custo. Enquanto eu estava a pensar nas certezas, lembrei-me do caso de Davi. Desde que eu vou à escola dominical, eu fico maravilhado quando penso no caso de Davi. Golias injuriava o povo de Israel. Mas Davi sabia em quem tinha querido, que era poderoso para o livrar. Ele era um homem de certezas. Ele era pastor. Ele sabia que uma simples funda, com uma simples pedra, ele podia derrotar Golias. Como ele estava certo. Mas o exemplo, quando eu penso em certezas, o exemplo mais contundente e que me deixa mesmo... Eu ponho-me no lugar deste servo de Deus. Eu nem sei em que pensar. Quando eu penso em Abraão, quando o Senhor lhe disse:
olha, pega em Isaac, vai ao monte de Moriá e oferece-me o teu filho em holocausto. O filho que era o filho da promessa. Abraão já não tinha idade para gerar filhos, muito menos Sara. Eles já eram tão idosos. Mas o Senhor lhes deu aquele filho. E agora o mesmo Senhor lhes diz, olha, sobe ao monte de Moriá e oferece-me o teu filho em holocausto. Eu pus-me no lugar, há uns dias, no lugar de Abraão. Carlos Simões, pega no teu filho. Oferece-me o teu filho em holocausto. Oferece-me, Senhor. Oferece-me, Carlos. Mostra o que sentes por mim, o teu amor que tu tens por mim. No caminho, Isaac lhe disse, meu pai, temos a lenha com que fazer fogo. O cordeiro, meu pai, onde é que está o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Eu arrepio-me cada vez que penso o que é que Abraão pensou na altura. Uma coisa ele sabia, independentemente dos pensamentos que lhe ocorreram, ele sabia que o Senhor tinha poder para tudo, inclusive para ressuscitar o seu filho, se fosse preciso. Que certezas são as nossas? Até que ponto é que vão as nossas convicções perante a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Senti-me tão pequenino quando vieram estes pensamentos. De facto, um casamento mal sucedido tem uma duração complicada de tempo. Tantas e tantas vezes mais tarde, quando passamos por problemas em adultos, aí já não gatinhamos, aí já andamos bem, mas passamos por problemas e quando pensamos que temos uns braços estendidos para nos amparar, aí damos as maiores quedas, porque não há braços para nos ampararem. Quando eu pensava nisto, pensei na certeza das certezas, que é a certeza da salvação. Um casamento mal sucedido tem uma duração, uma queda eventualmente que eu possa dar. Tem custos. E a certeza da salvação? Será que nós, todos que estamos aqui presentes, temos a certeza da salvação? Tantas e tantas vezes pensamos o inferno perante a ranger de dentes por toda a eternidade. E pensamos nisto de ânimo leve. Se eu tivesse uma dor atroz que nenhum medicamento me pudesse sequer aliviar essa dor, não por 50 anos, não por 100 anos, não por 1000 anos, mas para sempre. Não havia medicamento que me pudesse aliviar esta dor. E quando a gente fala no inferno, falamos numa dor atroz. A Bíblia diz que é perante e ranger de dentes. Sofrimento atroz. Esta certeza convém que nós tenhamos. Porque se nós não tivermos a certeza da salvação, os custos serão terríveis. Enquanto eu pensava nisto, peguei numa caneta e comecei a escrever. Não sou poeta, vou escrevendo umas coisas. Tento passar para o papel aquilo que me vem à cabeça. E eu escrevi assim: certezas. Certeza é soltar amarras sem ver terra. Sabendo que por densas trevas posso prosseguir. A vista nada enxerga, mas não importa, pois meu Jesus me vai a dirigir. Ter certezas é agir com fé como Davi, que sem temor Golias ele enfrentou. Deus usou uma simples funda e um pastor, e Golias, o gigante, logo tombou. Penso no céu, no mar, no meu Senhor que os tais criou. Neste momento, que certezas são as tuas? Questiona-te, quando morrer, para onde vou? Esta vida é curta, como um suspiro, muito breve. Apressa-te a pensar na eternidade, a refletir.
antes que seja tarde, demasiado tarde, sem te reconciliares com Deus, antes de partir. Tu que tantas certezas julgas ter, que certezas são as tuas? Que certezas são as nossas? Que o Senhor vos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Nosso irmão Alberto, nosso irmão Carlos e o Carlos Simões. O nosso irmão Carlos Simões dizia que não tinha nada a ver, mas tem a ver com este versículo que nós temos estado a estudar. E tem a ver, eu queria só partilhar com os irmãos um pequeno pensamento, e eu acho que tem a ver tudo aquilo que o Carlos disse, porque nós temos que ter certeza. Temos certeza do que é que andamos aqui a fazer. E temos de ter certezas de que, de facto, temos um ministério para cumprir. E este versículo fala-nos acerca disso. Eu, a semana passada, falava da questão do contrário de estar atento, que é estarmos distraídos, é as coisas que nos distraem. E nós temos de ter a certeza absoluta de que nós, membros da Igreja, Corpo de Cristo que nós somos, temos de ter a certeza de que nós somos soldados e atletas. Porque a palavra nos diz isso. Somos embaixadores da palavra. Temos algo a fazer sempre. Um atleta tem algo a cumprir, um soldado também, e um embaixador muito mais. Por isso, a nossa vida tem que ser dinâmica, não pode ser estática. Nós não podemos nos deixar ficar. A grande diferença entre um atleta de Cristo e um atleta religioso, nós temos sempre que pôr na balança e nós temos que nos examinar constantemente. Eu tenho que fazer isso na minha vida, examinar-me constantemente. Se eu estou a ser um atleta religioso ou um atleta de Cristo. A grande diferença é que um atleta religioso vai sempre fazendo coisas para obter algo. Vou à igreja para ser servido, até sou uma pessoa assídua e até vou todos os domingos para que o Senhor me abençoe, para eu conhecer de facto as coisas que Deus faz. Um atleta de Cristo quer conhecer o Deus que faz coisas. Um atleta de Cristo é aquele que já recebeu o prémio antes de percorrer. Porque nós só conseguimos, a nossa carreira, ela dá início quando nós recebemos o prémio. E o maior prémio foi aquilo que ainda agora acabamos de ouvir, aquilo que o nosso irmão Carlos Simões disse. Foi a maior dádiva de todas, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que eu recebo esse prémio, é-me dado pela graça de Deus e eu recebo, então eu já tenho esse prémio. Então é o único atleta, o atleta de Cristo é o único que recebe o prémio antes de percorrer. Então, qual é o objetivo? Então eu penso assim, olha, não preciso fazer mais nada. Não. Agora há um papel muito importante, que é nós mostrarmos como aqueles atletas que a tocha olímpica, que os atletas eles vão a correr e vão mostrar a todo o mundo aquela tocha olímpica acesa, aquela chama. E nós devemos, de facto, ser atletas assim. E o nosso propósito é mostrarmos aos outros, de facto, aquilo que nós recebemos. Mostrarmos aos outros e tentarmos passar a mensagem, e esta mensagem maravilhosa que é a reconciliação da cruz. A reconciliação, o ministério da reconciliação é o ministério que o Senhor nos deu para que possamos percorrer e mostrar aos outros. Mas existem muitas coisas que nos podem distrair. Eu vou falar um pouco só mais acerca disso. Uma das coisas que eu não vou dizer é que no meu tempo é que era. Nada disso. Eu já ouvi o meu irmão Alberto. Mais uma coisa que eu aprendi. Acho que isso é muito importante. Mas vamos abrir na Carta aos Hebreus e no capítulo... Na Carta aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 1, a palavra de Deus diz-nos assim: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, nós temos de estar atentos porque há coisas aqui que de facto são embaraço e nós temos que nos desembaraçar disso. Há coisas que nos vão embaraçar na nossa carreira.
uma das coisas pelas quais nós temos de estar atentos e temos de estar seguros, e lá está, temos de ter certezas, é a nossa fé. O apóstolo Paulo percorreu a carreira e guardou a fé. Há coisas que nós temos que preservar na nossa vida. Não é por nada que a palavra de Deus diz que nós devemos cravar, nem é gravar, é cravar no nosso coração. É quase como se tivéssemos que marcar no nosso coração a palavra de Deus, para que ela seja a lâmpada para os nossos pés. Se nós não tivermos esse cuidado de guardar, há coisas que nos vão embaraçar, há coisas que nos vão toldar e há coisas que nos vão desviar da nossa carreira. Então temos de ter esse cuidado, porque essas mesmas coisas, muitas das vezes, até têm uma aparência boa. Porque aqui diz, deixemos todo o embaraço, e depois diz assim, e o pecado. Há coisas que nos limitam, e uma das quais qual é? Uma das quais é nós não percorrermos esta carreira legitimamente. O apóstolo Paulo, a Timóteo, ele diz isso, que ele deve combater, e vamos ler para não estar aqui, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O que é isto de militar legitimamente? Lá está, é nós estarmos seguros na palavra. Militar legitimamente é alguém que está debaixo de uma regra, é alguém que combate, é alguém que percorre a carreira, mas está focado em balizas, ou seja, está focado naquilo que lhe é dito para ele fazer. Por exemplo, um bom atleta ele tem que seguir a direção do seu treinador. Um atleta de alta competição não treina todos os dias sozinho. Ele tem um treinador, tem alguém que lhe vai passando regras, vai-lhe passando diretrizes para ele poder ser mais exímio, para ele poder estar mais bem preparado. E nós, sendo atletas de Cristo, o nosso verdadeiro treinador é o Senhor. E onde é que Ele nos passa essa mensagem? Através da Sua palavra. Lá está, legitimamente. Ou seja, através de regras, que são regras dadas ao apóstolo Paulo, que balizam a nossa vida, o corpo, a igreja, o corpo de Cristo. E nós devemos seguir isso. Porque se assim não for, podemos embaraçar, lá está. Se nós não seguirmos esta regra, a mensagem que foi dada, a mensagem do Evangelho da Graça, o apóstolo Paulo, se nós pensarmos que toda a Bíblia ela é para ser aplicada hoje, vamos embaraçar a nossa carreira. Porque vamos chegar a um ponto que vamos ficar numa encruzilhada e não vamos saber como agir, porque se nós confundirmos os Evangelhos, o Evangelho da Graça com o Evangelho do Reino, e não sabermos de facto o que é que nos foi proposto e neste momento a fazer, como Igreja Corpo de Cristo, isso nos vai causar algum embaraço. Para já causa-nos embaraço que nós não vamos conseguir transmitir aquilo que nos foi proposto. O primeiro ministério, que é mostrar aos outros o Evangelho da reconciliação. Porque quantos mais é? Porque nós vemos que no Evangelho do Reino, o batismo, isto é só um exemplo, o batismo fazia parte da salvação. A pessoa tinha que crer, era batizada e os seus pecados eram-lhe perdoados. Se nós misturarmos isso, vamos estar a diminuir o valor da cruz, porque é preciso, lá está, fazer mais alguma coisa, então passamos a ser religiosos. Porquê? Porque estamos a percorrer com o objetivo de fazer mais alguma coisa. Um verdadeiro atleta de Cristo na Igreja Corpo de Cristo não precisa de fazer mais nada. Já recebeu o maior prémio. Não precisa de fazer absolutamente mais nada. Então isso é um embaraço. E para não entrarmos agora na linha do pecado, o facto de nós não nos deixarmos guiar por a palavra de Deus leva-nos mais depressa, o que também vai nos dificultar a nossa carreira, o pecado, e vai nos desviar. E podíamos falar muito mais acerca disso, mas eu vou terminar agora e depois para a próxima semana, se tivermos mais tempo, falamos um bocadinho mais acerca desta questão, mas devemos também ter, porque aqui fala-nos, esta passagem aqui de facto é maravilhosa porque fala-nos acerca de, quando diz assim, deixemos todo o embaraço, o pecado, e tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Esta questão da paciência também tem muito que se lhe diga. E depois vamos então falar um bocadinho mais acerca disso para a semana que vem, se assim o Senhor permitir. E foi assim, irmãos, terminou mais um estudo bíblico.
não nos vamos alongar mais. Foi muito bom aquilo que ouvimos e hoje tivemos uma surpresa. Eu, pelo menos, tive a surpresa de podermos ouvir o nosso irmão Carlos Simões com este poema, que ele diz que vai escrevendo umas coisitas. É umas coisitas, é qualquer coisa. Não é umas coisitas, é uma coisa muito profunda. Obrigado, Carlos, por esta tua participação e que o Senhor te dê forças e ânimo para muitas mais vezes vires cá acima, e isso é muito bom. Eu dou graças a Deus pelos dons que o Senhor dá à Igreja, pelos dons que nós vemos nos nossos jovens e não só, e eu dou graças a Deus porque este dom de fazer arte com as palavras e principalmente com a palavra de Deus não é para qualquer um. Eu ponho-me em sentido porque isto de facto é mesmo um dom. Que o Senhor assim nos ajude